Então, o que um investidor deve fazer nesse tipo extraordinário de situação? Quer você acreditasse no lema de Sir John Templeton, as melhores oportunidades vêm em tempos de maior pessimismo, quer no mantra de Warren Buffett, seja medroso quando os outros são gananciosos e seja ganancioso quando os outros estão com medo, era um grande momento para conseguir pechinchas. Por quê? Porque os investidores inteligentes, de longo prazo, sabem que as estações sempre mudam. Eles vão lhe dizer que o inverno é o momento de comprar. E nos primeiros meses de 2009 nós estávamos, definitivamente, no inverno. É o momento em que as fortunas podem ser construídas, porque, mesmo que isso possa levar algum tempo, a primavera sempre vem. Mas e se você ficou com medo ou sentiu que precisava vender quando os mercados entraram em colapso? Você poderia dizer, Tony, e se eu perdesse o emprego em 2008 e não tivesse outra fonte de renda? Ou se eu estivesse devendo as mensalidades da escola do meu filho e os bancos não quisessem me emprestar nenhum dinheiro? Se você vendeu suas ações em 2008, tudo que posso dizer é que lamento pelo seu sofrimento, mas eu gostaria que você pudesse ter encontrado outra maneira de sobreviver. Os investidores individuais que liquidaram seus fundos quando o mercado despencou aprenderam uma lição angustiante. Em vez de subir de novo com a maré, eles se fixaram nas suas perdas, permanentemente. Se, quando eles voltaram às ações, tiveram de pagar um preço muito mais alto, porque, como você sabe, o mercado se recuperou. Ver tantas pessoas perdendo tanto em tão pouco tempo, e sentir o sofrimento que tudo isso gerou, foi o que despertou minha obsessão com o desejo de levar as ideias de investimento mais importantes para o público em geral. Isso, literalmente, funcionou como gatilho para o nascimento deste livro. E também me fez investigar se o mesmo nível de inteligência financeira que criou a negociação de alta frequência, em que os investidores em negociação de alta frequência realmente obtêm os resultados positivos sem os resultados negativos, poderia ser aproveitado de alguma forma para o bem do investidor médio. Lembre-se, os investidores em negociação de alta frequência ganham dinheiro e quase nunca perdem. Então, qual é a boa notícia? Na próxima sessão deste livro, Vantagens sem Desvantagens, Crie um plano de renda vitalícia, você vai aprender que há uma maneira de nunca sair do mercado, e mesmo assim nunca sofrer uma perda. Por quê? Porque há ferramentas financeiras, produtos de seguros, para ser específico, por meio dos quais você não precisa se preocupar nem um pouco com o timing. Você ganha quando o mercado sobe, e quando ele cai 10%, 20%, 30% ou até mesmo 50%, você não perde sequer um centavo, de acordo com as garantias da empresa que emitiu o seguro. Parece bom demais para ser verdade, mas, na realidade, é o que há de melhor na criação de um portfólio que realmente lhe ofereça paz de espírito. Por enquanto, me deixe mostrar 3 ferramentas que podem auxiliá-la a limitar muitos dos seus riscos de investimento e maximizar seus retornos em um formato tradicional de investimento. O futuro não é mais o que costumava ser. E hoje berra a predição é muito difícil, especialmente se for sobre o futuro. Niels Bohr em 2 de março de 2009, Paul Tudor Jones me disse que o mercado estava atingindo o fundo do poço. Os preços começariam a subir novamente. A primavera estava chegando. Então eu lhe enviei um tweet, a propósito, foi a primeira vez que enviei um tweet com alguma informação sobre a direção potencial do mercado de ações. Como acabou acontecendo, apenas 7 dias mais tarde os índices da Bolsa de Valores dos Estados Unidos se comportaram exatamente daquela maneira. Atingiram o fundo do poço em 9 de março. Os preços começaram a subir gradualmente e depois decolaram. Efetivamente, as ações do Citigroup, que estavam em $1,05 em 9 de março de 2009, fecharam a 5 por ação em 27 de agosto de 2009, um aumento de 400%. 12 Que retorno incrível você poderia ter se tivesse administrado seu medo e comprado quando todo mundo estava vendendo. Ora, eu adoraria ser capaz de dizer que o comportamento do mercado passado pode predizer o futuro, ou que Paul Tudor Jones ou qualquer outra pessoa que eu conheço poderia prever continuamente, e com êxito, essas oscilações do mercado, mas isso não é possível. Com base na análise daqueles que estão por dentro, coloquei outro alerta informativo dos desafios potenciais em 2010, dessa vez em vídeo, quando parecia que o mercado estava sobrecarregado e se encaminhando para outra correção. Eu queria que as pessoas tomassem a decisão consciente de querer se proteger do potencial de outro grande impacto. Mas dessa vez estávamos errados. Ninguém poderia adivinhar que o governo dos Estados Unidos faria algo que nenhum governo jamais havia feito na história da humanidade. Ele decidiu favorecer os mercados imprimindo 4 trilhões de dólares, enquanto dizia ao mundo que continuaria a fazê-lo indefinidamente, literalmente até a economia se recuperar. Ao adicionar zeros magicamente ao seu balancete, o Federal Reserve conseguiu injetar dinheiro no sistema por meio da recompra de títulos, títulos hipotecários e obrigações do Tesouro, dos grandes bancos.
Isso mantém as taxas de juros anormalmente baixas e força os poupadores e qualquer pessoa em busca de algum tipo de retorno a procurar o mercado de ações. E o Federal Reserve continuou fazendo isso ano após ano. Não é de admirar que as ações dos Estados Unidos nunca tenham voltado a cair desde aquela hiperatividade. Então, se você acha que pode prever o comportamento dos mercados com base nos movimentos de preço a curto prazo, você está errado. Nem mesmo os melhores do mundo conseguem fazer isso o tempo todo, porque sempre haverá fatores que eles não conseguem prever. Como a seleção de ações, é melhor deixar a previsão do comportamento do mercado para os planejadores que empregam grandes equipes de analistas, como Paul, que também pode se dar ao luxo de estar errado, em função das muitas apostas diferentes que eles fazem em relação aos mercados. Mas isso não significa que você não possa aproveitar o conceito por trás do timing do mercado, as oportunidades dos mercados em ascensão e queda, aplicando alguns princípios simples, mas poderosos, que você está prestes a aprender aqui. Ambos envolvem tentar se isolar do panorama geral e automatizar sua programação de investimentos. Não é possível controlar o mercado, mas é possível controlar o que você paga, me disse Bart Malkiel. Você deve tentar entrar no modo automático para que suas emoções não matemática. Muito mais dinheiro foi perdido por investidores que se preparavam para correções, ou estavam tentando antecipar correções, do que foi perdido com as próprias correções. Peter Lynch então. Qual será a resposta para o dilema do timing? Uma dessas técnicas é tão antiga quanto o primeiro professor de Warren Buffett, Benjamin Graham, o decano dos modernos investimentos. Graham, que lecionava na Columbia Business School em meados do século XX, defendeu uma técnica corajosa com um nome entediante: a média do custo do dólar. De fato, segundo Buffett, foi Graham quem formulou pela primeira vez a famosa regra básica dos investimentos: não perca dinheiro. É um sistema projetado para reduzir as suas possibilidades de cometer os grandes erros de investimentos que todos nós tememos: comprar algo exatamente antes de haver uma queda de preço, ou se desfazer de um investimento exatamente antes de o seu preço subir.